Olá pessoal, tudo bem? Professor Danusa Oliveira. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje nós vamos conhecer os tipos de misturas. O que seriam misturas? Como é que nós podemos definir uma mistura? Elas são porções de matéria formadas por mais de uma substância. Existem dois tipos de misturas: as homogêneas e as heterogêneas. Vamos conhecer cada uma delas passo a passo, tudo bem? Vamos falar sobre as misturas homogêneas. São aquelas em que não se consegue perceber a diferença entre duas ou mais substâncias componentes da mistura. Elas apresentam-se de forma uniforme. E o que seria de forma uniforme? Em apenas uma fase, certo? Que é a fase monofacial. Ela acontece porque as substâncias se dissolvem e se tornam, na verdade, uma solução. Nós temos aqui um exemplo que é uma porção de açúcar com água e ela vai o açúcar vai se dissolver. Então, é uma mistura homogênea em que o açúcar ele é dissolvido na água e você não consegue perceber as duas misturas. Você só consegue perceber uma. Entendido? São exemplos de misturas homogêneas. Vamos conhecer algumas. Como já foi dito naquele exemplo, nós temos a água e o açúcar. O aço. Como é constituído o aço? O aço ele tem uma mistura do ferro e o carbono, certo? Que é adquirido isso na natureza. São minerais. E a composição do carbono junto com o ferro, ele se transforma no aço. É tanto que você só consegue observar um tipo de matéria, um tipo de substância. Aí nós temos o latão, certo? Que é uma mistura entre o cobre e o zinco. São originários minerais encontrados na natureza. Nós temos outro também, o bronze, que é a mistura de cobre com o estânio. Nós temos um bastante conhecido, um tipo de mistura homogênea, o vinagre, que é a mistura de ácido acético com água, certo? Esse ácido acético ele é extraído do vinho, certo? Da oxidação, que é um tipo de oxidação do vinho, da uva do vinho, que faz essa oxidação junto com ar, junto com moléculas de ar, de carbono, presentes na natureza. O soro fisiológico é uma mistura de 0,9 gramas de cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, e 100 ml de água. Essa mistura a gente encontra o soro fisiológico. O álcool etílico, que ele tem 96 graus de GL, que é uma mistura formada por 96% de álcool etílico e 4% de água. E o ar atmosférico, que são mistura de gases como o nitrogênio, o oxigênio, entre outros. Nós temos aqui em parênteses, desconsiderando as suas partículas sólidas. São exemplos de misturas homogêneas. E nós vamos conhecer agora a mistura
heterogênea. Nas misturas heterogêneas, é nítida a presença de duas ou mais substâncias numa mistura. Já se torna visível. Ela apresenta duas ou mais fases, polifásica, certo? Não existem misturas heterogêneas gasosas, quer dizer que você jamais poderá, em gases, dizer que um gás, um tipo de gás, ele vai ter que seja uma mistura heterogênea. E aqui a gente observa que nós temos a mistura bifásica, que são duas fases. Um exemplo de um tipo de mistura bifásica, nós podemos dizer a água e o óleo, certo? Que eles não se misturam. Nessa primeira imagem você vê. Uma terceira imagem nós destacamos que é a mistura trifásica, que são três fases, por essa figura que está ao meio, que são três cores diferentes, que representa substâncias diferentes. Um exemplo, a água com óleo e com areia. Isso é um tipo de mistura trifásica. E nós temos a polifásica, que é a partir de quatro fases. O óleo, a areia, a serragem e água. E isso vai formar uma mistura polifásica, ok? E nós temos alguns exemplos de misturas heterogêneas, certo? O granito é um tipo de mistura heterogênea, a água e o óleo, o ouro e a areia, o açúcar e a farinha, o enxofre e a limalha de ferro, o granito e a mistura de feldespato, magnética, mica e quartzo. E a água gaseificada, né, que nós conseguimos distinguir as bolhas de gás carbônico dela. Na água gaseificada a gente consegue observar aquelas bolhas. Isso daí é um tipo de mistura heterogênea. Ok? E nós temos aqui as misturas coloidais. O que seria isso, professor? Certo? Embora pareçam ser homogêneas a olho nu, pois a diferença entre essas misturas não é perceptível. Essas misturas elas são heterogêneas. Por quê? Isso porque essa diferença se torna clara através de utilização de algum tipo de instrumento. Você só vai conseguir identificar uma outra substância na coloidal se você usar algum tipo de instrumento. Os coloides são misturas que apresentam o aspecto de soluções, isto é, uma mistura homogênea, mas ao fazer-se uma análise mais detalhada do componente da mistura, podemos perceber que se trata de uma mistura heterogênea. No nosso dia a dia, os coloides estão presentes nas mais variadas formas, por exemplo, no leite, nos cremes, a fumaça, na neblina. Alguns mais exemplos mais conhecidos. O sangue, certo? O sangue é um tipo de mistura coloide. O sangue, aparentemente, você olha ele como se observasse uma substância única. Mas através de algum aparelho, um microscópio, é possível verificar que o sangue ele é composto por outras substâncias. O sangue ele é composto pelos glóbulos, certo? Os eritrócitos, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as plaquetas e o plasma, certo? E um outro exemplo aqui nós temos o leite, também com uma aparência uniforme. A gente faz uma observância o que seria o leite. Você olha, vê que ele é como se fosse uniforme, mas o leite ele é composto por água, gordura, proteínas e outros, os quais somente pode ser visto
mediante uma análise laboratorial. Ok, gente? Tá entendendo, né? E nós vamos chegar ao final com uma resolução de exercício, certo? Você me responde essas questões, copia no seu caderno, tira uma foto, bate um print aí, manda para mim, que a gente vai fazer a correção. No mais, muito obrigado e até a próxima.